Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no dia 30 da nossa leitura bíblica, hoje, capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Eu espero que você esteja gostando dessa jornada. Bom, então vamos lá. Logo aqui no início do capítulo 12, Jesus começa falando sobre a parábola dos lavradores maus. E do primeiro versículo até o versículo 12, ele traz aqui sobre o entendimento do que foi plantado e sobre como proceder, né? Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a uns lavradores e ausentou-se do país. E aqui vai contando que aquele homem, que é dono daquela vinha, dono daquelas terras, ele contrata esses homens para seus senhores ali. Então aqueles senhores vão contratar trabalhadores, só que esses senhores eles batiam nos trabalhadores. Esses senhores eles não ensinavam como deveria ser a colheita. Eles queriam a terra para si. Então aqui Jesus vem ensinando para o povo por meio dessa parábola de como não se deve proceder diante do reino de Deus e diante da responsabilidade com as vidas que são do Senhor. E ele fala para os escribas. Então, durante todo esse texto do capítulo 12, Jesus ele vem falando para os escribas sobre a forma de proceder, né? Ensinando para o povo que os escribas eles agem de forma incorreta. Eles não são fiéis à lei e eles abandonaram as Escrituras em prol dos próprios corações, assim não conseguindo reconhecer quem é o Messias. E aqui em seguida, do versículo 13 ao versículo 17, Jesus ele vem falar sobre os tributos, né? E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabendo que és verdadeira e não te importas com quem quer que seja, por que não olhas a aparência do homem, antes segundo a verdade, e ensina os caminhos de Deus? É lícito pagar tributo a César ou não? Ou seja, essa pergunta, a intenção dela é fazer com que Jesus venha negar a César e possa ser até preso por isso. Mas aqui Jesus, ele deixa bem claro: dai a César o que é de César, né? Ou seja, pague os impostos ao homem, mas lembre-se que não é aí que deve estar o seu coração. Aqui deve estar, na verdade, a lei, o cumprimento da lei. Mas o verdadeiro coração, ele precisa ser cumprido, né, de verdade voltado a Cristo. O verdadeiro coração ele está em Cristo, ele está em Deus e não nas coisas do mundo. Ou seja, aqui o que Jesus fala é o verdadeiro coração, ele está para adoração. Agora o coração de pedra, ele está voltado às coisas do mundo. O coração pecaminoso, ele está voltado às coisas do mundo. Então, o que é importante eu perceber? O que Jesus está querendo falar é: o homem ele precisa adorar a Deus. E ele não pode adorar as coisas do mundo, mas tem havido uma inversão de valores e o homem ele tem adorado as coisas do mundo e não adorado a Deus. Então dai a César o que é de César, tributo a César e adoração a Deus. Só que na verdade a adoração também tem sido destinada a César. Logo em seguida, do 18 ao 27, os saduceus questionam ao Senhor sobre a ressurreição, sobre como iria proceder no reino dos céus aquela família, né, da qual é, tem os irmãos e um irmão foi morrendo, logo em seguida outro, e a sua viúva vai passando de irmão para irmão. E como sucederia no reino dos céus? Então essa pergunta ela também tem o intuito de fazer com que Jesus ele caia em engano para o povo, para que os saduceus ali, os mestres da lei, pudessem rebatê-lo. Só que o que Jesus faz é voltar a pergunta para eles, afirmando o seguinte: vocês não têm inteligência o suficiente para compreender os planos de Deus. Porque o intelecto de Deus ele vai além do tempo, lugar e espaço que a humanidade pode compreender. Então aqui Jesus fala para eles: vocês estão achando que a eternidade é como o mundo,
material que vocês conhecem, não é. A eternidade ela é diferente. A eternidade ela é plena. A eternidade ela é feita para adoração ao Pai. Então essa não é uma preocupação para a eternidade. Na eternidade não se deverá preocupar com esse tipo de situação, com esse tipo de coisa. E aqui nesse ponto, os saduceus ficam ainda mais confusos com o ensinamento que Jesus traz, levando em consideração que eles não conhecem nada da eternidade e de como vai acontecer, né, a vida no tempo da glória de Deus. Logo em seguida, do versículo 28 ao versículo 34, nós temos aqui sobre o grande mandamento. Eu quero pegar o final, né? Eu preciso lembrar que nesse texto Jesus ele está sendo questionado pelos fariseus, pelos saduceus, ali tem os seus discípulos, e aqui nesse ponto ele fala do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, unindo esses mandamentos, porque essa é a premissa da vida do cristão. Esse daqui é o ponto de partida de transformação da vida do cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas envolve não trocar a adoração de Deus, não adorar outros deuses, não ser idólatra com bens materiais, e amar ao próximo significa perdoar, ter compaixão, então fazer o bem para o outro. Então, quando eu pego é, esses dois mandamentos, eu resumo todos os outros 8 nesses dois. Esses dois mandamentos são os mandamentos ali que conversam na universalidade dos demais mandamentos, de modo que todos os outros estão dentro desses. Se você cumpre esses dois mandamentos, não tem como você não cumprir os demais. Porque se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai roubá-lo. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai deixar de dar assistência para os seus pais. Você não vai cobiçar a mulher do próximo e por aí vai. Então, esse texto ele fala exatamente isso, sobre o grande mandamento e sobre a importância dele. Talvez nem precisasse destrinchar os 10 mandamentos, pudéssemos ter parado no 1 e 2, mas devido ao coração do homem, devido à tua dureza, foi preciso que destrinchasse os 10 mandamentos aí e ainda transformasse na lei. E ainda assim a humanidade não encontrou o caminho da santidade perante Deus, né? Logo em seguida, do versículo 35 ao versículo 37, Jesus ele fala sobre o reconhecimento de Davi, de que ele é o Senhor. Esse texto é muito interessante porque Jesus vem falando que Davi ele cita o Messias, logo, né, obviamente, no Antigo Testamento. Mas os escribas, os fariseus, os mestres das leis, os saduceus, eles não conseguem perceber que Jesus já era profecia no Antigo Testamento. Devido à grande religiosidade daqueles homens, eles não compreendem que Jesus é a resposta, que Jesus é o Messias. Então a resposta está ali tão na cara deles, que o orgulho os impede de enxergar. A religiosidade, os simbolismos, os dogmas, os impedem de ver que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. E aqui, do 38 ao 40, Jesus ele chama a atenção para o povo, falando com eles: tomem cuidado com os discípulos, com os escribas, né? E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares, brilhantes, exuberantes, e das saudações nas praças, ou seja, serem exaltados nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas, ou seja, dos escribas que gostam de tirar vantagem pela profissão que tem, pela posição que exerce, e os que devoram as casas das viúvas, aqueles escribas que tiram vantagem dos pobres e justificam fazer longas orações, ou seja, porque eles são religiosos demais, são espirituais demais. Aqui Jesus fala para o povo tomar cuidado com esse tipo de escriba, porque eles são cheios de si, mas falta de Deus no coração deles. Eles não agem segundo a lei, eles agem segundo o próprio coração. E aqui depois, Jesus ele vem ensinar
sobre a importância de um coração quebrantado ao Senhor, de um coração entregue ao Senhor, né? Assentado diante do gasofilaço, observava Jesus que o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disseram-lhe: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que o fizeram todos os outros ofertantes. Ou seja, aquela viúva ela deu de tudo que ela tinha. Os ricos deram do que sobrava. Então, esse texto nos ensina que viver dependência de Deus é entregar tudo que se tem e não aquilo que sobra, né? Às vezes nós temos a mania de olhar para o dízimo e oferta como entregar apenas o que sobrou. Só que na verdade não é entregar o que sobrou, é entregar tudo para Deus, para que Ele sustente, para que Ele guie, para que Ele faça da melhor forma em nossas vidas. Esse texto ele é muito claro quanto a isso. E a gente vai ver nos demais livros do Novo Testamento relatos e ensinamentos a respeito dos dízimos e ofertas, de um coração quebrantado, de um coração entregue humildemente ao Senhor, na dependência para que Ele faça, e nós apenas venhamos receber dos céus aquilo que é presente de Deus. Esse daqui foi o estudo do capítulo 12, eu espero que tenha abençoado sua vida. Amanhã nos encontramos para a leitura do capítulo 13. Deus abençoe, tchau, tchau.